A Volta ao Mundo em 80 Dias, obra de Júlio Verne. Durante os primeiros dias da travessia, Aouda travou conhecimento mais amplo com Phileas Fogg. Em todas as oportunidades, lhe testemunhava sua mais profunda gratidão. O fleumático gentleman a escutava, aparentemente, ao menos com a mais extrema frieza, sem que uma entoação, um gesto revelasse nele a mais leve emoção. Velava para que não faltasse nada à jovem. A certas horas vinha regularmente, se não para conversar, pelo menos para escutá-la. Cumpria para com ela os deveres da mais estrita polidez, mas com a graça e a imprevisão de um autômato, cujos movimentos tivessem sido combinados para esse fim. Aouda não sabia o que pensar, mas Passepartout lhe havia explicado um pouco a excêntrica personalidade do patrão. Havia-lhe contado que compromisso arrastava o gentleman ao redor do mundo. Aouda havia sorrido, mas afinal devia-lhe a vida, e o seu salvador nada podia perder pelo fato de ela o ver através do seu reconhecimento. Aouda confirmou a narrativa que o Guindo havia feito de sua tocante história. Era com efeito dessa raça que ocupa o primeiro lugar entre as raças indianas. Muitos negociantes parsis tinham feito grandes fortunas nas Índias, no comércio de algodão. Um deles, Sir James Jejeboy, recebeu do governo inglês título de nobreza, e Aouda era parente deste rico personagem que habitava em Bombaim. Era mesmo um primo de Sir Jejeboy, o honrado GG, que ela contava encontrar em Hong Kong. Encontraria junto a ele refúgio e assistência? Não podia isso afirmar. Ao que Mr. Fogg respondia que ela não tinha por que se inquietar e que tudo se arranjaria matematicamente. Foi a palavra que usou. Compreenderia a jovem este horrível advérbio? Não sabemos, contudo. Seus grandes olhos fixavam-se em Mr. Fogg, seus grandes olhos límpidos como os lagos sagrados do Himalaia. Mas o intratável Fogg, mais fechado do que nunca, não parecia homem de se lançar neste lago. A primeira parte da travessia do Rangoon foi concluída em condições excelentes. O tempo estava favorável. Toda a porção da imensa baía que os marinheiros chamam de Os Braços de Bengala mostrou-se favorável à marcha do paquete. O Rangoon logo avistou a grande Andaman, a mais importante das ilhas da Baía de Bengala, que sua pitoresca montanha de Seidley Peak, com a altura de 2.400 pés, assinala de bem longe aos navegantes. A costa foi seguida bem de perto. Os selvagens papuas da ilha não se mostraram. São seres colocados no último degrau da escala humana, mas não antropófagos, como se diz. O desenvolvimento panorâmico destas ilhas era soberbo. Imensas florestas de palmeiras, de arecas, de bambus, de moscadeiras, de tocas, de sensitivas gigantescas, de brotos arborescentes cobriam a região em primeiro plano, e ao fundo perfilava-se a elegante silhueta das montanhas. Sobre a costa pupulavam aos milhares essas preciosas salanganas, cujos ninhos comestíveis constituem um manjar muito procurado no Celeste Império. Mas todo este espetáculo variado, oferecido à vista pelo grupo das Andaman, passou depressa, e o Rangoon encaminhou-se rapidamente para o Estreito de Malaca, que lhe devia dar acesso aos mares da China. Que fazia durante esta travessia o inspetor policial Fix, tão desventuradamente arrastado numa viagem ao mundo? Ao partir de Calcutá, após ter deixado instruções para que o mandado de prisão, se afinal chegasse, lhe fosse enviado para Hong Kong, tinha conseguido embarcar a bordo do Rangoon sem ser visto por Passepartout e esperava dissimular sua presença até a chegada do paquete. Com efeito, teria sido difícil explicar a razão porque se achava a bordo, sem despertar as suspeitas de Passepartout, que devia crer que ainda estava ele em Bombaim.
mas foi levado a renovar seu conhecimento com o honesto rapaz pela lógica das circunstâncias. Como? É o que veremos. Todas as esperanças, todos os desejos do inspetor de polícia estavam agora concentrados em um único ponto do mundo, Hong Kong, porque o navio pararia muito pouco em Singapura para que ele pudesse operar nesta cidade. Era, pois, em Hong Kong que a prisão do ladrão, segundo ele, deveria se efetuar, ou o ladrão lhe escaparia, por assim dizer, para sempre. Com efeito, Hong Kong era ainda uma terra inglesa, mas a última que se encontrava no percurso. Para além, a China, o Japão, a América ofereciam um refúgio um pouco mais seguro para o senhor Mr. Fogg. Em Hong Kong, ele afinal encontrasse o mandado de prisão, que corria evidentemente atrás dele. Fix prenderia Fogg e o colocaria nas mãos da polícia local. Nenhuma dificuldade. Mas após Hong Kong, não bastaria um simples mandado de prisão. Seria preciso um ato de extradição e adviriam demoras, lentidões, obstáculos de toda natureza, a burocracia já tão conhecida, de que o tratante se aproveitaria para escapar definitivamente. Se a operação falhasse em Hong Kong, tornar-se-ia, se não impossível, pelo menos bem difícil, recomeçá-la com qualquer probabilidade de êxito. Portanto, repetia Fix para si próprio durante as longas horas que passava em sua cabina: portanto, ou o mandado de prisão estará em Hong Kong e prendo meu homem, ou não estará, e desta vez será preciso, a qualquer custo, que atrase sua partida. Fracassei em Bombaim, fracassei em Calcutá. Se o mesmo acontecer em Hong Kong, adeus reputação. Custe o que custar, preciso conseguir prender o ladrão. Mas que meio empregar para atrasar, se for necessário, a partida deste maldito navio? Como último recurso, Fix estava bem decidido a confessar tudo a Passepartout, a dar-lhe a conhecer o patrão a quem servia e de quem não era certamente um cúmplice. Passepartout, esclarecido por esta revelação, temendo ser comprometido, passaria sem dúvida para o seu lado. Mas afinal era um meio arriscado que só poderia ser usado como último recurso. Uma palavra de Passepartout ao seu patrão seria suficiente para comprometer todo o plano. O inspetor de polícia estava, pois, extremamente embaraçado quanto à presença de Aouda a bordo do Rangoon, em companhia de Phileas Fogg. Isso lhe abriu novas perspectivas. Quem era esta mulher? Que soma de circunstâncias a fizera companheira de Fogg? Fora evidente entre Bombaim e Calcutá que o encontro se dera, mas em que ponto da península? Seria o caso que reunira Phileas Fogg e a jovem viajante? Ou esta viagem através da Índia teria sido feita pelo gentleman unicamente para encontrar aquela sedutora criatura? Porque era sedutora. Fix a tinha visto muito bem na sala de audiência do Tribunal de Calcutá. É fácil compreender a que ponto o agente deveria estar intrigado. Perguntava-se se nesta história toda não haveria algum rapto criminoso. Sim, deveria ser isso. Esta ideia arraigou-se em seu cérebro e reconheceu todas as vantagens que poderia tirar destas circunstâncias. Fosse ou não casada a jovem, haveria rapto, e seria possível em Hong Kong suscitar tais embaraços ao raptor, tais que não pudesse se safar, nem mesmo lançando mão de muito dinheiro. Mas não convinha esperar a chegada do Rangoon a Hong Kong. Este Phileas Fogg tinha o hábito detestável de saltar de um barco para outro, e antes que o plano começasse a ser executado, ele poderia já estar bem longe. O importante era, pois, prevenir as autoridades inglesas e dar a descrição do passageiro do Rangoon antes de seu desembarque. Ora, isso seria muito fácil, já que o paquete fazia escala em Singapura, e Singapura está ligada à costa chinesa por um fio telegráfico. Todavia, antes de agir e para operar mais seguramente, Fix resolveu interrogar Passepartout. Sabia que não era muito difícil fazer o rapaz falar e decidiu-se a romper o incógnito que guardara até então. Ora, não havia tempo a perder.
Estavam em 31 de outubro e no dia seguinte o Rangoon deveria aportar em Singapura. Portanto, nesse dia, Fix, saindo de sua cabine, subiu ao convés com a intenção de abordar Passepartout primeiro, com mostras de mais extrema surpresa. Passepartout passeava tranquilamente pela proa do navio, quando o inspetor precipitou-se em sua direção, exclamando: "Olha, você no Rangoon, senhor Passepartout?" "Senhor Fix a bordo?" respondeu Passepartout absolutamente estupefato, ao reconhecer seu companheiro de travessia do Mongólia. "Puxa, deixei-o em Bombaim e venho reencontrá-lo a caminho de Hong Kong." "Faz também a volta ao mundo?" Não, respondeu Fix. "Espero ficar em Hong Kong, ao menos por alguns dias." "Ah", disse Passepartout, que pareceu por um instante bem surpreso, mas como não tinha visto ainda no navio desde nossa partida de Calcutá, senhor Fix, onde estava? "Palavra, uma doença, um pouco de enjoo. Fiquei deitado na minha cabina. O Golfo de Bengala não me tratou tão bem quanto o Oceano Índico. E seu patrão, senhor Phileas Fogg, como está?" "Em perfeita saúde e tão pontual quanto seu roteiro, nem um dia atrasado." "Ah, senhor Fix, ainda não sabe, mas temos conosco uma bela jovem." "Uma jovem dama?" respondeu o agente, fingindo perfeitamente não compreender o que seu interlocutor queria dizer. Mas Passepartout logo pôs a par da situação. Contou-lhe o incidente do pagode de Bombaim, a aquisição do elefante pela quantia de 2.000 libras, o caso do Sati, o rapto de Aouda, a condenação do tribunal de Calcutá, a libertação sob fiança. Fix, que conhecia a última parte da história, parecia ignorar todos, e Passepartout deixava-se arrastar pelo prazer da narrativa de suas aventuras a um ouvinte tão atento. "Mas, no final das contas", perguntou Fix, "seu patrão tem a intenção de levar essa jovem para a Europa?" Não, senhor Fix, não. Vamos simplesmente entregá-la aos cuidados de um de seus parentes, um rico negociante de Hong Kong." "Não há nada a fazer", disse consigo o detetive, simulando seu extremo desapontamento, em que se trata de umas tantas coisas durante a travessia de Singapura para Hong Kong. Desde esse dia, Passepartout e o detetive se encontraram frequentemente, mas o agente policial mantinha-se em uma extrema reserva em relação ao companheiro e nem tentou fazê-lo falar. Uma ou duas vezes apenas entrevira Mr. Fogg, que preferia ficar no grande salão do Rangoon fazendo companhia a Aouda ou jogando whist, seguindo seu invariável costume. Quando Passepartout tinha se posto a meditar muito seriamente no estranho acaso que havia colocado mais uma vez Fix no caminho de seu patrão. E com efeito, qualquer um teria se admirado por muito menos. Este gentleman, muito amável, muito solícito, com certeza, que se encontra em Suez, que embarca no Mongólia, que desembarca em Bombaim, onde disse que ficaria, que se reencontra no Rangoon, fazendo viagem para Hong Kong, numa palavra, seguindo passo a passo o roteiro do seu patrão Phileas Fogg. Era coisa em que valia a pena refletir. Havia ali uma coincidência brutal, pelo menos estranha, bizarra. O que pretendia esse tal de Fix? Passepartout estava pronto a apostar as suas babuchas, e ele as havia preciosamente conservado. Que Fix deveria deixar Hong Kong ao mesmo tempo que eles, isso era certo, e provavelmente no mesmo navio. Passepartout poderia ter refletido por um século que não teria jamais adivinhado de que missão o agente fora encarregado. Jamais seria capaz de imaginar que Phileas Fogg fosse espionado como um ladrão à volta do mundo. Mas, como está na natureza humana arranjar explicações para tudo, eis como Passepartout, subitamente iluminado, interpretou a presença permanente do agente policial. De fato, sua interpretação era bastante plausível. Com efeito, segundo ele pensou, Fix não era nem podia ser senão
um agente lançado no encalço de seu patrão Phileas Fogg pelos seus companheiros do Reform Club para verificar se a viagem se fazia regularmente em volta ao mundo, segundo o roteiro combinado com todos. O tal de Fix era alguém arranjado pelos próprios companheiros de seu patrão para ver se seu patrão não estava, por assim dizer, trapaceando. É evidente, repetia para si o bom rapaz, todo vaidoso da sua teoria, da sua perspicácia. É um espião que aqueles gentlemen colocaram em nosso encalço, mas isso não é digno. Mr. Fogg, tão probo, tão honesto, tão respeitável, fazendo espionar por um agente. Ah, senhores do Reform Club, isso nos custará caro. Passepartout, encantado com a sua descoberta, resolveu, porém, nada dizer ao seu patrão sobre a sua teoria, receando que ele se ofendesse com a desconfiança dos companheiros, mas jurou zombar de Fix na primeira oportunidade com palavras enrustidas, sem se comprometer, dar aquelas indiretas. Na quarta-feira, 30 de outubro, após o meio-dia, o navio Rangoon embocou no Estreito de Malaca, que separa a quase ilha deste nome das terras de Sumatra. Ilhotas montanhosas, muito escarpadas, muito pitorescas, roubavam dos passageiros a vista da grande ilha. No dia seguinte, às 4 horas da tarde, o Rangoon, tanto ganho meio-dia fez sobre sua travessia regulamentar, aportava ele em Singapura para ir renovar sua provisão de carvão. Phileas Fogg inscreveu este avanço na coluna dos ganhos e desta vez saltou em terra acompanhado por Aouda, que havia manifestado o desejo de passear por algumas horas. O agente Fix, para quem qualquer ação de Fogg parecia suspeita, seguiu-o sem deixar ver. Quanto a Passepartout, que ria ali por perto, olhando o agente Fix, seguindo seu patrão, foi fazer as compras de costume. A ilha de Singapura não tem um aspecto assim tão grande, nem imponente. As montanhas, isto é, os perfis, lhe faltam. Todavia, é encantadora em sua magreza. É um parque cortado por belas estradas, uma bela condução atrelada a elegantes cavalos que tinham sido importados da Nova Holanda, transportou Aouda e Phileas Fogg por entre massas de palmeiras com brilhante folhagem e de árvores de cravo cujos frutos são formados pelo botão mesmo da flor entreaberta. Lá os capeões de pimenteiras substituíam as sebes espinhosas das campinas europeias. Os salgueiros, grandes palmeiras com a sua esplêndida ramagem, variavam o aspecto desta região tropical. As moscadeiras de folhagem invernizada saturavam o ar com um perfume delicioso. Os macacos, bandos ágeis de careteiros, não faltavam nos bosques, nem talvez os tigres nas jungles. A quem se admirar ao saber que nesta ilha relativamente tão pequena, estes terríveis carnívoros ainda não tenham sido exterminados, responderemos os que vêm de Malaca atravessando o estreito a nado. Depois de terem percorrido o campo por 2 horas, Aouda e seu companheiro, que olhava quase sem ver, voltaram à cidade, vasta aglomeração de casas toscas e baixas, rodeadas por formosos jardins, onde crescem as mangas, os ananases e todos os melhores frutos do mundo. Às 10 horas voltaram para o paquete, depois de terem sido seguidos, sem suspeitarem pelo inspetor que também fora obrigado a arcar com as despesas de um transporte. Passepartout esperava-os no convés do Rangoon. O bravo rapaz comprara algumas dúzias de mangas de bom tamanho, castanho escuro por fora, de um vermelho muito vivo por dentro e cujo fruto branco ao desfazer-se entre os lábios, muito vivo por dentro, proporciona aos verdadeiros gourmets um prazer sem igual. Passepartout teve o prazer de as oferecer a Aouda, que agradeceu graciosamente. Às 11 horas, o Rangoon, com a provisão completa de carvão, largava suas amarras e, algumas horas depois, os passageiros perdiam de vista as altas montanhas de Malaca,
cujas florestas abrigam os mais belos tigres da terra. Cerca de 1.300 milhas separam Singapura da ilha de Hong Kong, pequeno território inglês destacado da costa chinesa. Phileas Fogg tinha interesse em percorrê-las no espaço de 6 dias, no máximo, para tomar em Hong Kong o vapor que deveria partir a 6 de novembro para Yokohama, um dos principais portos do Japão. O Rangoon estava muito carregado. Muitos passageiros tinham embarcado em Singapura, hindus, ceilandeses, chineses, malaios, portugueses, que na maioria ocupavam a segunda classe. O tempo, tão bom até então, mudou com o último quadrante da lua. Tiveram mar escapelado. O vento soprou, algumas vezes rijo, mas felizmente do sudeste, o que oferecia o andamento do vapor. Quando se prestava a isso, o capitão largava o pano. O Rangoon, armado em brique, navegou frequentemente com suas 2 velas e sua mazena, e sua rapidez aumentou sob a dupla ação do vapor e do vento. Foi assim que costeou, com o mar às vezes picado, as costas de Anã e da Conchinchina. Mas a falta era mais do Rangoon do que do mar. E era ao paquete que os passageiros, a maior parte dos quais passou mal, deveriam se queixar desta fadiga. Com efeito, os navios da Companhia Peninsular, que fazem o serviço dos mares da China, têm um sério defeito de construção. A proporção entre a água que desloca e a sua capacidade de carga foi mal calculada e, por isso, pouca resistência oferece ao mar. O seu volume fechado e impenetrável à água é insuficiente, afogam-se, para usar a expressão marítima, e em consequência desta disposição, basta meterem alguma água para que se lhes modifique o andamento. Estes navios são muito inferiores, se não no motor e no aparelho de evaporação, pelo menos na construção. As mensageiras franceses, tais como a Interprète e o Cambodge, enquanto, segundo os cálculos dos engenheiros, estes navios podem meter a bordo um peso de água igual ao seu próprio peso antes de sossobrem. Os vapores da Companhia Peninsular, o Golconda, o Coreia e finalmente o Rangoon não poderiam meter a 6ª parte de seu peso sem irem a pique. Portanto, com mau tempo, conviria tomar grandes precauções. Era preciso muitas vezes meter a capa sobre o pequeno vapor. Era uma perda de tempo que de modo algum parecia afetar Phileas Fogg, mas com a qual Passepartout se mostrava extremamente irritado. Ele então acusava o capitão, o maquinista, a companhia e enviava ao diabo todos os que metiam a transportar viajantes. Talvez também a lembrança do bico de gás que estava a arder por sua conta na casa de Saveley Hall concorre muito para sua inconsistência e impaciência. Mas tem tanta pressa assim para chegar a Hong Kong? Pergunta-lhe um dia o detetive Fix. Muita, respondeu Passepartout. Pensa que Mr. Fogg também tem toda essa pressa de tomar o navio para Yokohama? Pergunta. Uma pressa incrível, responde Passepartout. Então, já acredita na tal viagem de volta ao mundo mesmo? Firmemente. E o senhor, Sr. Fix, não acredita? Eu, de modo algum. Farsante, respondeu Passepartout, piscando-lhe o olho. Esta palavra deixou o agente cismado. O qualificativo de farsante o inquietou, sem que soubesse bem o porquê. O francês teria adivinhado? Não sabia mais o que pensar, mas sua qualidade de detetive, da qual só ele tinha o segredo, como Passepartout poderia tê-la reconhecido? Não, impossível. E, contudo, falando-lhe assim, Passepartout tivera certamente uma segunda intenção. Aconteceu até que o bravo rapaz foi mais longe, um outro dia, mas era mais forte do que ele, não podia travar a língua com aquele espião que estava no navio apenas para espionar o seu amado patrão.
Vamos ver, Sr. Fix, perguntou ele ao seu companheiro em tom malicioso. Será uma vez chegarmos a Hong Kong, teremos a infelicidade de o deixar ali? Não é possível. Mas respondeu Fix bastante embaraçado. Não sei, Passepartout. Talvez que... Ah, disse Passepartout. Se nos acompanhasse seria uma felicidade para mim. Vejamos, um agente da Companhia Peninsular não pode parar no caminho. Só ir até Bombaim e logo estará na China. A América não fica longe e da América à Europa é um pulinho, Sr. Fix. O agente Fix olhou atentamente seu interlocutor, que lhe mostrava a cara mais amável do mundo, e decidiu rir junto. Mas este, que estava inspirado, perguntou-lhe se aquele ofício rendia muito. Sim e não, respondeu Fix sem pestanejar. Há negócios bons e maus. Deve saber que não viajo às minhas custas. Oh, quanto a isso eu tenho certeza, exclamou Passepartout, rindo com mais vontade. Acabada a conversa, Fix entrou em sua cabina e se pôs a refletir. Ele tinha evidentemente adivinhado que ele era um agente da polícia no encalço de seu patrão. De um modo ou de outro, o francês havia reconhecido sua qualidade de detetive, mas teria prevenido o patrão? Que papel desempenharia ele em tudo isso? Era cúmplice ou não? O negócio estaria descoberto e, portanto, perdido? O agente passou algumas horas bem difíceis, ora julgando tudo perdido, ora esperando que Phileas Fogg ignorasse a situação sem saber o que decidir. Entretanto, a calma restabeleceu-se em seu cérebro e ele resolveu agir francamente com Passepartout. Se não se encontrasse nas condições que queria para prender Phileas Fogg em Hong Kong, e se Fogg se preparava para definitivamente deixar desta vez o território inglês, ele, Fix, diria tudo a Passepartout. Ou o criado era cúmplice de seu patrão e este sabia de tudo, e neste caso o negócio já estaria definitivamente perdido, ou o criado não tinha nada a ver com o roubo, e então o seu interesse seria abandonar o ladrão, que é seu patrão. Tal era, pois, a situação respectiva desses dois homens, acima dos quais Phileas Fogg planava com sua majestosa indiferença. Descrevia racionalmente a sua órbita à volta do mundo, sem se preocupar com os asteroides que gravitam à sua volta. E, contudo, nas suas proximidades havia, seguindo a expressão dos astrônomos, um astro perturbador que deveria produzir certas perturbações no coração deste gentleman. Mas não, o charme de Aouda não funcionava, para grande surpresa de Passepartout, e as perturbações, se havia algumas, seriam mais difíceis de calcular do que as de Urano, que levaram à descoberta de Netuno. Sim, era um assombro diário para Passepartout, que lia tanto reconhecimento por seu patrão nos olhos da jovem. Decididamente, Phileas Fogg só tinha o coração necessário para se comportar heroicamente, mas amorosamente, jamais. Quanto às preocupações que os acasos desta viagem poderiam fazer nascer nele, não lhes vinham vestígios. Mas Passepartout, esse, vivia em sobressaltos contínuos. Um dia, apoiado à balaustrada do Engine Hall, olhava a passante máquina que em certos momentos tomava maior força quando uma arfagem mais violenta fazia com que a hélice se movesse fora da água. O vapor saía então pelas válvulas, o que provocava a cólera do digno rapaz. Não estão bem carregadas estas válvulas, exclamava Passepartout. Não andam esses ingleses, Se fosse um navio americano, iríamos pelos ares talvez, mas iríamos com certeza mais depressa. Em que Phileas Fogg, Passepartout, o agente Fix, cada qual para seu lado, vão tratar dos seus negócios. Durante os últimos dias da travessia, o tempo foi bastante mau. O vento ficou mais forte. Tendo virado para noroeste,
contrariara a marcha do paquete. O Rangon, muito instável, balançou consideravelmente e os passageiros tiveram direito de queixar-se das grandes vagas que o vento levantava ao largo e que os fatigavam. Durante as jornadas de 3 e de 4 de novembro aconteceu uma espécie de tempestade. A borrasca agitou o mar com veemência. O Rangon teve por si a capa dura metade do dia, conservando-se com 10 voltas de hélice apenas, para não apanhar a vaga de frente. Todas as velhas tinham sido colhidas, e o vendaval assoviava pela cordoalha. Todas as velas tinham sido colhidas. A velocidade do vapor diminuiu, como bem se imagina, consideravelmente, e pôde-se calcular que chegaria a Hong Kong com 20 horas de atraso em relação ao tempo regulamentar, ou talvez mais, se a tempestade não amainasse. Phileas Fogg assistia ao espetáculo de um mar furioso que parecia lutar diretamente contra ele, com sua habitual impassibilidade. Sua fronte não se lhe ensombrou por um instante sequer, e contudo, uma demora de 20 horas poderia comprometer-lhe totalmente a viagem, fazendo-o perder o navio para Yokohama. Mas este homem, sem nervos, não experimentava nem impaciência, nem o mínimo aborrecimento. Parecia até que a tempestade entrava no seu programa. Parecia que fora prevista. A Uda, que conversou com seu companheiro a respeito deste contratempo, achou-o tão sossegado como em outras ocasiões. Fix, este não via as coisas do mesmo jeito. Pelo contrário, a tempestade o deixava contente. Sua satisfação chegaria mesmo a não conhecer limites, se o Rangon fosse obrigado a fugir frente à tormenta. Todos esses atrasos lhe caíam como uma luva, porque obrigaria o Sr. Phileas Fogg a ficar alguns dias em Hong Kong. Em suma, o céu, com suas rajadas e as suas borrascas, favorecia-lhe o jogo. Passava até um pouco mal, mas que importava isso? Não contava as suas náuseas e, quando o corpo lhe entorcia com o enjoo, seu espírito exultava com imensa satisfação. Sim, a demora em Hong Kong facilitaria a chegada do mandado. Quanto a Passepartout, podem adivinhar em que estado de cólera mal dissimulava passou esse tempo de provação. Quanto a Passepartout, podem adivinhar em que estado de cólera mal dissimulada passou este tempo de provação. Até ali tudo tinha ido tão bem, a terra e a água pareciam estar dedicadas a seu patrão. Navios e estradas de ferro ofereciam-lhe muita amizade. O vento e o vapor uniam-se para favorecer a viagem. A hora dos desenganos teriam enfim chegado. Passepartout, como se as 20.000 libras da aposta fossem sair do seu próprio bolso, já não vivia. Esta tempestade o exasperava, o deixava louco, furioso, e teria de boa vontade fustigado aquele mar desobediente. Pobre rapaz! Fix ocultou-lhe com todo cuidado sua satisfação pessoal e fez bem, porque se Passepartout tivesse adivinhado o contentamento secreto do agente, Fix teria passado um mau quarto de hora. Passepartout, durante toda a duração da borrasca, permaneceu na coberta do Rangon. Não teria podido conservar-se embaixo. Subia na mastreação, causava assombro à tripulação e ajudava em tudo com a ligeireza de um macaco. 100 vezes interrogava o capitão, os oficiais e os marinheiros, que não podiam deixar de rir ao verem um rapaz tão alterado. Passepartout queria, porque queria saber quanto tempo duraria essa tempestade maldita. Mandavam-no para o barômetro, que não se resolvia subir. Passepartout sacudia o barômetro, mas não acontecia nada, nem com as sacudidelas, nem com as injúrias, nem com os xingamentos com que cobria o responsável instrumento. Afinal, a tormenta se acalmou. O estado do mar se modificou na jornada de 4 de novembro. O vento saltou 2/4 para o sul e tornou-se favorável. Passepartout serenou o ânimo.
Puderam-se largar as velas de gávias e as velas grandes, e o Rangon retomou sua rota maravilhosa rapidez. E o Rangon retomou sua marcha com maravilhosa rapidez, mas não era possível recuperar todo o tempo perdido. Não havia remédio senão resignar-se à sorte, e a terra só foi avistada no dia 6, às 5 da manhã. O roteiro de Phileas Fogg indicava para o dia 5 a chegada do vapor. Ora, chegava-se só no dia 6, era um atraso de 24 horas, e a partida para Yokohama estava necessariamente prejudicada. Às 6 horas, o piloto subiu a bordo do Rangon e tomou o seu lugar na ponte de comando para dirigir o navio para os escolhidos locais para fugir dos escolhos, até o ponto de Hong Kong. Passepartout morria de vontade de interrogar este homem, de perguntar se o navio para Yokohama tinha deixado Hong Kong, mas não se atrevia, preferindo conservar-se até o fim um pouco de esperança de tomarem um navio em Hong Kong para Yokohama. Tinha confiado suas inquietações a Fix, que manhoso procurava consolá-lo, dizendo-lhe que Phileas Fogg poderia tomar o próximo paquete. Isso deixava Passepartout ainda mais fulo. Mas se Passepartout não se atrevia a interrogar o piloto, Phileas Fogg, depois de ter consultado o seu Bradiswan, perguntou-lhe com voz tranquila se sabia quando partia um vapor de Hong Kong para Yokohama. Amanhã, na maré da manhã, perguntou o piloto. Respondeu o piloto. Ah, exclamou Phileas Fogg sem demonstrar nenhuma admiração. Passepartout, que estava presente, sentiu desejos de abraçar o piloto, ao qual Fix desejaria torcer o pescoço. Qual é o nome desse vapor? Perguntou Phileas Fogg. O Carnatic, respondeu o piloto. Não era ontem que ele deveria partir? Estranho. Sim, senhor, mas teve de reparar uma das suas caldeiras e sua partida foi adiada para amanhã. Obrigado, respondeu Mr. Fogg, que no seu passo automático voltou a descer para o salão do Rangon. Quanto a Passepartout, ele agarrou a mão do piloto, apertou-a vigorosamente, dizendo: Piloto, o senhor é ótimo. O piloto nunca soube o porquê que suas respostas lhe granjearam tão amigável expansão de alguém. A um apito da máquina, voltou a subir para a ponte e dirigiu o paquete pelo meio da esquadrilha de juncos, tancas, barcos, pesqueiros, navios de toda a espécie que embarcavam na entrada para Hong Kong. A 1 hora o Rangon estava no cais e os passageiros todos desembarcaram. Nesta ocasião, convenhamos, o acaso favorecera Phileas Fogg de modo único. Sem a necessidade de reparar suas caldeiras, o Carnatic teria partido na data de 5 de novembro e os viajantes para o Japão teriam sido obrigados a esperar 8 dias pelo próximo navio. Mr. Fogg ficava, é verdade, com um atraso de 24 horas, mas este atraso não poderia ter consequências funestas para o resto da viagem. Com efeito, o paquete que faz de Yokohama a São Francisco, a travessia do Pacífico, estava em correspondência direta com o paquete para Hong Kong e não poderia partir sem que este tivesse chegado. Evidentemente, haveria 24 horas de demora em Yokohama, mas durante os 22 dias que durara a travessia do Pacífico, seria fácil recuperá-las. Phileas Fogg achava-se, pois, com a diferença de quase 24 horas nas condições de seu programa, 35 dias depois de ter partido de Londres. Como o Carnatic só partia no dia seguinte, às 5 horas da manhã, Phileas Fogg tinha pela frente 16 horas para tratar de seus negócios, isto é, dos que diziam respeito à Aouda. Ao desembarcar do vapor, ofereceu o braço à moça e conduziu-a para um palanquim. Pediu aos carregadores que lhe indicassem um hotel e eles sugeriram o hotel do clube. O palanquim se pôs a caminho, seguido por Passepartout, e 20 minutos depois chegava ao seu destino. Um apartamento foi reservado para a jovem e Phileas Fogg cuidou para que não lhe faltasse nada.
Depois disse a Aouda que ia imediatamente à procura do parente aos cuidados do qual devia deixá-la entregue em Hong Kong. Ao mesmo tempo, deu ordem a Passepartout para permanecer no hotel até sua volta, para que a jovem não ficasse sozinha. O gentleman fez-se conduzir à bolsa. Ali deveriam forçosamente conhecer um personagem como o respeitável GG, que figurava entre os mais ricos comerciantes da cidade. O corretor a quem Phileas Fogg se dirigiu conhecia efetivamente o negociante Parsi, mas há 2 anos já não residia na China. Depois de fazer fortuna, tinha se estabelecido na Europa. Na Holanda, supunha, o que se explicava pelas muitas relações que tivera com este país durante a sua existência comercial. Phileas Fogg voltou para o hotel do clube. Em seguida, mandou pedir licença a Aouda para se apresentar a ela e, sem mais preâmbulos, participou-lhe que o respeitável GG não residia mais em Hong Kong e que habitava agora, provavelmente, a Holanda. A isto, Aouda não respondeu de pronto. Passou a mão pela fronte e ficou alguns momentos a refletir. Depois, com sua voz doce: "Que devo fazer, Sr. Fogg?" disse. "É muito simples", respondeu o gentleman. "Voltar para a Europa. Mas não posso abusar." "Não abusa. A sua presença não perturba em nada meu programa." "Passepartout?" "Senhor", respondeu o francês, "vá ao Carnatic e reserve 3 cabinas." Passepartout, encantado em continuar a viagem em companhia da jovem, que era muito amável com ele, logo saiu do hotel do clube, em que Passepartout se interessa muito mesmo pelo patrão, e o que daí se segue. Hong Kong é apenas uma ilha cuja posse foi assegurada à Inglaterra pelo Tratado de Nanquim, depois da Guerra de 1842. Em poucos anos, o gênio colonizador da Grã-Bretanha ali havia fundado uma cidade importante e criado um porto, o Porto Victoria. Esta ilha, até situada, era na embarcadura do rio do Cantão, e apenas 60 milhas a separavam da cidade portuguesa de Macau, construída na outra margem. Hong Kong devia necessariamente vencer Macau em uma luta comercial, e agora a maioria do trânsito chinês passa pela cidade inglesa. Docas, hospitais, harfes, alfândegas, uma catedral gótica, uma government house, suas cobertas de macadame, tudo fazia supor que uma das cidades comerciais dos condados de Kent ou de Surrey, atravessando o esferoide terrestre, viera sair neste ponto da China, quase nos seus antípodas. Passepartout, as mãos nos bolsos, dirigiu-se para o Porto Victoria, contemplando os palanquins, os carrinhos de vela ainda em uso no Celeste Império e toda a multidão de chineses, japoneses e de europeus que se comprimiam nas ruas. Com pequenas diferenças, era ainda Bombaim, Calcutá ou Singapura que o digno moço encontrava no seu trajeto. Há, assim, como que uma fieira de cidades inglesas ao redor do mundo. Passepartout chegou ao Porto Victoria. Ali na emborcadura do rio de Cantão havia um formigueiro de navios de todas as nações, ingleses, franceses, americanos, holandeses, navios de guerra e de comércio, embarcações japonesas ou chinesas, juncos, sempas, tancas e mesmo barcos de flores que pareciam canteiros sobre as águas. Passeando, Passepartout notou num certo número de nativos vestidos de amarelo, todos com idade muito avançada. Tendo entrado num barbeiro chinês para se barbear à la chinesa, soube pelo fígaro do lugar
que falavam inglês muito bom, que todos aqueles velhos tinham pelo menos 80 anos e que nessa idade tinham o privilégio de usar a cor amarela, que é a cor imperial. Passepartout achou aquilo muito engraçado, sem bem saber o porquê. Barba Feita dirigiu-se para o cais de embarque do Carnatic e avistou Fix, que passeava por ali, o que não o surpreendeu, claro. Mas o inspetor de polícia deixava transparecer no rosto as marcas de um profundo desapontamento. Bem, disse consigo Passepartout, as coisas vão mal para o gentleman do Reform Club. E dirigiu-se para Fix com seu sorriso jovial, sem querer notar o ar vexado de seu companheiro. Ora, o agente policial tinha boas razões para amaldiçoar a infernal sorte que perseguia Phileas Fogg. Nada de mandado. Era evidente que o mandado corria após ele e só poderia alcançá-lo se Fix se demorasse mais alguns dias na cidade. Ora, Hong Kong, sendo a última terra inglesa do percurso, o Sr. Fogg iria escapar-lhe das mãos definitivamente, se não conseguisse detê-lo por ali. Muito bem, Sr. Fix. Está resolvido a vir conosco para a América? Perguntou Passepartout. Sim, respondeu Fix com os dentes cerrados. Vamos então, exclamou Passepartout, soltando uma estrondosa gargalhada. Bem sabia que não podia separar-se de nós. Venha reservar seu lugar, venha. E os dois entraram no escritório dos transportes marítimos e reservaram cabinas para 4 pessoas. Mas o empregado avisou-os de que os reparos do Carnatic estavam concluídos, que o paquete partiria naquele mesmo dia às 8 horas. E não mais no dia seguinte, como tinha sido anunciado a todos. Muito bem, exclamou Passepartout. Isso agradará por demais meu patrão. Vou avisá-lo correndo. Neste momento, o policial Fix tomou uma decisão extrema. Decidiu dizer tudo a Passepartout. Era talvez o único meio que tinha para reter Phileas Fogg mais alguns dias em Hong Kong. Ao saírem do escritório, Fix convidou seu companheiro para beberem alguma coisa numa taverna. Passepartout tinha tempo, aceitou o convite de Fix. Uma taverna se abria para o cais, tinha um aspecto atraente. Entraram. Era uma vasta sala bem decorada, ao fundo da qual se estendia uma cama de campanha guarnecida de almofadas. Sobre este leito estavam enfileirados um certo número de pessoas dormindo. Uns 30 fregueses ocupavam na sala principal pequenas mesas de junco trançado. Alguns esvaziavam copos, outros estavam ali olhando para o nada. Além disso, a maioria estavam deitados lado a lado, no último grau de embrutecimento. Fix e Passepartout compreenderam que tinham entrado num antro fumacento, frequentado por esses miseráveis abestalhados, emagrecidos idiotas, aos quais a mercantil Inglaterra vende anualmente 270 milhões de francos de ópio, 30 milhões adquiridos com um dos mais funestos vícios da natureza humana. O governo chinês bem que tentou remediar este abuso com leis severas, mas em vão. Da classe rica, a qual o uso do ópio inicialmente era formalmente reservado, este uso desceu até as classes mais pobres e o turbilhão não pôde mais ser detido. Ora, em um dos numerosos antros deste tipo que populam, mesmo em Hong Kong, que Fix e Passepartout tinham entrado com a intenção de beber alguma coisa. Passepartout não tinha dinheiro, mas aceitou de bom grado a cortesia do seu companheiro de viagem, reservando-se o direito de retribuí-la em outra oportunidade. Pediram uma garrafa de porto, conversaram sobre variedades e, sobretudo, sobre a excelente ideia que Fix tivera de ir no Carnatic.
E a propósito do vapor, cuja partida for antecipada em algumas horas, Passepartout, com a cara mais natural e contente do mundo, saiu para ir avisar a seu patrão. Fix o deteve. Um instante, disse o agente policial. Que quer, senhor Fix? Perguntou-lhe Passepartout. Tenho que lhe falar sobre algumas coisas sérias. De coisas sérias, exclamou Passepartout. Deixemos para depois, falamos nisso amanhã. Não tenho tempo hoje. Fique, respondeu Fix. Trata-se de seu patrão. Passepartout, à menção do patrão, olhou atentamente seu interlocutor. A expressão do rosto de Fix pareceu-lhe singular. Voltou a se sentar. Que é que tem para me dizer? Perguntou Passepartout. Fix apoiou a mão no braço do companheiro e, abaixando a voz, adivinhou quem sou eu? Perguntou Passepartout. Claro, disse Passepartout sorrindo. Então vou lhe confessar tudo, falou Fix. Agora que já sei tudo, meu compadre. Ah, grande coisa. Em todo caso, continue se quiser, mas antes, deixe-me dizer que esses senhores meteram-se em despesas inúteis. Inúteis? Disse Fix. Fala sem pensar. Bem que se vê que não sabe de quase coisa alguma, de qual quantia se trata. Mas sei sim, respondeu Passepartout. 20.000 libras. 55.000, replicou Fix, apertando a mão do francês. O quê? Exclamou Passepartout. Mr. Fogg teria ousado 55.000 libras, pois bem, mais razão ainda, para não perder um instante, acrescentou, levantando-se novamente. 55.000 libras, retomou Fix, que forçou Passepartout a sentar mais uma vez, depois de mandar vir algo para ambos comer. E se sair bem, ganha uma gratificação de 2.000 libras. Quer 500 libras? 12.500 francos com a condição de me ajudar? Ajudar? Exclamou Passepartout, cujos olhos estavam desmesuradamente abertos. Sim, me ajudar a reter o Sr. Phileas Fogg por alguns dias em Hong Kong. Hein? Fez Passepartout. O que está dizendo? Como? Não contentes em mandarem seguir meu patrão, de suspeitarem da sua honestidade, bondade, lealdade, hombridade, esses senhores querem ainda levantar-lhe obstáculos. Que vergonhoso! Envergonhe-me por eles e pelo senhor também. Calma, o que quer dizer? Perguntou Fix. Quero dizer que é pura indelicadeza, é o mesmo que depenar Mr. Fogg, tirar dinheiro de seu bolso. Ei, é exatamente o que esperamos fazer. Mas é uma armadilha, exclamou Passepartout, que ia se animando sob a influência do vinho que Fix lhe servia e que bebia sem perceber. Uma verdadeira armadilha, cavalheiros colegas. Fix começava a não entender nada do que o francês falava. Colegas, gritou Passepartout, membros do Reform Club, saiba, Sr. Fix, que o meu patrão é um homem honesto, digno, o mais digno de todos, e que, quando faz uma aposta, é lealmente que pretende ganhá-la. Mas quem julga, então, que eu seja? Perguntou Fix, fixando o olhar em Passepartout. É evidente, um agente dos membros do Reform Club, que tem a missão de controlar o roteiro de meu patrão, o que é muitíssimo humilhante e indigno, e mais, apesar de já há algum tempo ter adivinhado sua qualidade, cuidei de não a revelar ao meu patrão. Ele não sabe de nada? Perguntou Fix com vivacidade. Nada, respondeu Passepartout, olhando seriamente para Fix. O que deveria fazer? O erro de Passepartout parecia sincero, mas tornava o seu projeto mais difícil. Era evidente que o rapaz falava com absoluta boa-fé e que não era de modo algum cúmplice de seu patrão, o que Fix receara. Ora bem, pensou, já que não é seu cúmplice, me ajudará.
O detetive tinha tomado pela segunda vez uma decisão. Além disso, não havia tempo a perder. A todo custo era preciso reter Phileas Fogg na cidade de Hong Kong. Escute, disse Fix com voz grave. Escute bem, não sou o que julga, isto é, um agente dos membros do Reform Club. Bah, disse Passepartout, olhando para ele com um ar irritado. Sou um inspetor de polícia, encarregado de uma missão pela administração metropolitana, disse Fix. O senhor, inspetor de polícia. Sim, isso mesmo, retomou Fix. Eis a minha nomeação, posso provar. E o agente, tirando o papel da carteira, mostrou a seu companheiro uma nomeação assinada pelo comissário da Polícia Central. Passepartout, estupefato, olhava Fix sem poder articular uma palavra. A aposta de Phileas Fogg, tornou Fix, é apenas um pretexto, uma desculpa, com que enganou todo mundo, a si próprio e aos seus colegas do Reform Club, porque tinha ele interesse em se assegurar de sua inconveniente cumplicidade. Mas por quê? Exclamou Passepartout. Sobre o que está falando? Ouça, em 28 de setembro passado, houve um roubo de 55 mil libras no Banco da Inglaterra por um indivíduo cuja descrição se pôde obter. Ora, eis esta descrição, e é traço por traço, a do senhor Fogg, seu patrão. Deixe disso, gritou Passepartout, dando um murro na mesa com seu punho robusto. Meu patrão é o homem mais honesto do mundo. Como sabe? Respondeu Fix. Nem sequer o conhece. Entrou para seu serviço há pouco tempo e ele partiu precisamente sobre um pretexto imenso, insensato, sem malas, levando uma grande soma em banknotes, e ainda se atreve a sustentar que é um homem bom, honesto, justo, íntegro. Sim, sim, repetia maquinalmente o pobre moço francês. Quer então ser preso como cúmplice? Passepartout agarrara a cabeça com as duas mãos. Não era mais reconhecível. Não ousava encarar o inspetor de polícia. Phileas Fogg, um ladrão, ele, o salvador de Aouda, o homem generoso e valente, e contudo, que acusações levantavam contra ele. Passepartout procurava repelir as suas suspeitas que começavam a se formar em seu espírito. Não queria acreditar na culpabilidade de seu patrão. Afinal, que quer de mim? Disse ao agente de polícia, contendo-se com o supremo esforço. O seguinte, respondeu Fix. Segui o senhor Phileas Fogg até aqui, mas ainda não recebi o mandado de prisão que pedi a Londres. É preciso, portanto, que me ajude a retê-lo em Hong Kong. E reparto consigo a gratificação de 2.000 libras prometida pelo Banco da Inglaterra. Jamais, respondeu Passepartout, que queria se levantar e voltou a tombar na cadeira, sentindo a razão e as forças lhe fugirem ao mesmo tempo. Senhor Fix, disse Passepartout balbuciando, mesmo que tudo o que me disse fosse verdade, mesmo que meu patrão fosse um reles ladrão que procura, o que nego veementemente, tenho estado, estou ao seu serviço, e o vi bom, generoso, íntegro, honesto o tempo todo. Traí-lo jamais, jamais, nem por todo o ouro do mundo. Sou de um vilarejo onde não se come esse pão, o pão da traição. Recusa? Recuso. Façamos de conta que não disse nada. Sim, eu disse. Passepartout se sentia cada vez mais dominado pela ira. Fix, compreendendo que era preciso, custasse o que custasse, separá-lo do patrão, quis completar a tarefa. Sobre a mesa havia alguns cachimbos cheios de ópio. Fix empurrou um sutilmente para a mão de Passepartout, que pegou, levou-o aos lábios, acendeu, deu algumas baforadas e desabou. A cabeça aturdida sobre a influência do vinho e do narcótico. Afinal, disse Fix, vendo Passepartout aniquilado, o Sr. Fogg não será avisado a tempo da partida do Carnatic, e se partir, irá ao menos sem este maldito francês. Depois saiu, após ter pago a conta. Em que Fix entra em contato direto
com Phileas Fogg. Durante esta cena, que iria talvez comprometer gravemente seu futuro, Mr. Fox, acompanhando a Aouda, passeava pelas ruas da cidade inglesa. Desde que a Aouda tinha aceitado sua oferta de conduzi-lo à Europa, ele começara a providenciar todos os detalhes necessários